Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, sou o Juliano, CEO da Construtora Prósperos. E hoje nós vamos falar sobre infiltração. Mas nós vamos falar sobre infiltração nas reformas, em casas prontas? Não. Nós vamos falar do que acontece se você não cuida da sua casa no início da obra, lá no iniciozinho. Por onde vem essa infiltração? Como é que essa infiltração chega até a sua casa? Então nós vamos falar de construção. Pessoal, se esse vídeo é importante para vocês, se vocês acham que isso vai ser relevante para a sua obra, para o seu trabalho, se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha, seu comentário e vamos que vamos! Vamos lá. Quando a gente fala de infiltração, a gente tem que entender um pouco do que nós estamos falando. Como é que numa casa pronta, como é que a gente identifica a infiltração? É muito mais fácil identificar a infiltração numa casa pronta do que numa casa que vai ser construída ainda. Porque para você identificar onde vai surgir a infiltração numa casa que vai ser construída ainda, aí você precisa de pessoa com olho, que já está acostumado com isso. Então eu vou passar um pouco rápido sobre o processo das casas prontas, só para a gente entender. Vamos lá. Quando você, do seu banheiro ou na sua cozinha, onde tem azulejo na parede, qual é o primeiro passo para você identificar uma infiltração na sua cozinha ou no seu banheiro? Vamos supor que você tem um revestimento branco. Esse revestimento está um do lado do outro. Esse revestimento que não está pegando água por trás, porque a infiltração é uma percolação de água atrás da parede, ou seja, um vazamento de água na tubulação atrás da parede, né? Dentro da parede, atrás do azulejo. Se este azulejo não está recebendo água direta, ele está com a mesma coloração. Se este azulejo está recebendo água por trás, principalmente se não for porcelanato, se for cerâmica simples, essa cerâmica muda de cor, ela fica escura. E por que eu estou falando de cerâmica e não porcelanato? Porque a absorção de água do porcelanato ela é muito pequena e às vezes a gente não consegue perceber. Você coloca uma peça de porcelanato embaixo da água, deixa lá 10, 15 minutos e tira, ela está com a mesma cor. Então, se você tem cerâmica na sua casa e você perceber uma tonalidade diferente de cor, provavelmente essa está sofrendo uma percolação, um vazamento de água ali, a água está chegando ali, tá? Um outro jeito, se você colocar, não a palma da mão, que pelo menos a nossa, homens, né, ela é mais áspera, mas se você colocar esta parte da mão no azulejo, você vai reparar que o azulejo está mais frio. Por quê? Porque está recebendo água. Então você põe o outro e você vai reparar que ele está mais frio. E essa é uma técnica que você pode usar nas paredes também. Então, se você perceber que uma determinada parede não está muito interessante, você põe a mão, põe do outro lado e você vai começar a reparar que aquele ponto está mais frio. Eu não preciso nem dizer para vocês que todas as vezes que vocês verem bolor nas paredes, isso é umidade. Ela está subindo, ela está descendo, isso é umidade. Tá? Bolor não acontece sem umidade. Por exemplo, você está num banheiro de vocês não passaram o material adequado anti-mofo no teto. Em determinado momento, com o vapor de água, vai embolorar esse banheiro, né? Então, por isso que a gente recomenda material anti-mofo. Então, esses são jeitos de vocês perceberem algumas infiltrações em paredes e banheiros. Outro jeito, você começa a reparar que o rodapé da casa está soltando. Por quê? Porque o rodapé da casa normalmente fica na área mais baixa da casa e que tem uma ligação mais forte com uma possível entrada de água da casa. Então, isso são alguns jeitos, algumas coisinhas bem simples só para vocês identificarem. Mas agora eu vou voltar e vou falar sobre a obra. Como é que a gente faz para esta infiltração não chegar até o rodapé? Vamos lá. Nós fizemos um vídeo há um tempo atrás explicando como era feita a impermeabilização de vigas baldrames. Então, nós vamos colocar aqui em cima no cardzinho para vocês olharem esse vídeo também, mas o que é importante a gente entender? A água, ela começa a subir do solo. Então, quando vocês olham, por exemplo, aquele deserto, aquela terra seca, rachada, é porque toda a água que tecnicamente deveria subir está descendo, 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 porque não existe mais chuva
está descendo, descendo, descendo e essa terra está ficando árida, seca. Aqui em São Paulo isso é muito difícil, principalmente no interior é muito difícil. Então essa água sobe, porque em muitos terrenos a gente tem areia, essa água sobe, 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 fica a flor da pele do terreno e aí ela começa a infiltrar nas estruturas de concreto da casa. Viga baldrame, nas sapatas. E onde é que você põe a parede? Em cima da viga baldrame. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para acabar com a infiltração na sua casa nova, naquele seu sonho, é impermeabilizar as vigas baldrames. Não vou falar muito disso aqui, senão vai ficar muito longo, mas assiste o vídeo que vai aparecer aí, vocês vão entender. Impermeabilizar as vigas baldrames. Legal. Impermeabilizei as vigas baldrame, então eu tenho a viga baldrame aqui, a água não vai subir por ela porque essa viga está impermeabilizada. Top, começamos certo. Aí nós vamos começar a levantar a parede. Levantamos parede, levantamos parede. Essa parede, ela estará em contato com a terra, porque às vezes a gente tem que fazer aterros, taludes, porque o projeto pede isso. Se sim, aonde essa parede estiver em contato com a terra, tem que fazer impermeabilização dessa parede antes da pintura, antes do emassamento. Então, a parede tem que sofrer o processo de impermeabilização primeiro. Existem inúmeros produtos que são utilizados para isso, falo disso num próximo vídeo também, mas são materiais líquidos que vocês vão passar nesse trecho de parede. Tem muita gente que utiliza o mesmo material da viga baldrame para passar na parede para fazer impermeabilização. Eu não recomendo, porque esse material da viga baldrame ele é betuminoso, ou seja, ele é preto, ele é à base de piche. Então quando você for passar a massa acrílica, porque do lado de fora tem que ser massa acrílica, ela não vai pegar direito, vai ficar esquisito. E aí o que você tem que fazer? Você tem que fazer um novo chapisco em bolso e reboco para passar em cima dessa massa betuminosa. É uma maneira boa, mas o custo é bastante alto. Então só para vocês entenderem, bloco, a liga betuminosa ou líquido betuminoso nessa faixa onde vai entrar a terra, chapisco em bolso e reboco e massa acrílica. Então esse é um jeito muito bom, mas relativamente caro, para a gente poder cuidar dessa parede. De novo, bloco puro, aí eu coloco a liga betuminosa, o líquido betuminoso, chapisco em bolso e reboco, massa acrílica e pintura. Beleza? Essa é uma alternativa. Uma coisa muito importante que eu tenho visto muito nas obras que a gente tem feito, a gente repara que as paredes todas estão descascando. Uma lata de massa PVA, aquela massa branca de parede PVA, custa R$60. Uma lata de massa acrílica custa R$100. Todo mundo usa massa PVA, todo mundo não, nós não. E é uma massa que não é indicada para uso externo. Ela é uma massa que não aceita pressão de água. Então, o povo usa essa massa PVA, usa uma tinta que não é acrílica, ou seja, PVA, e entrega a casa para o cliente. 3 meses depois, a casa está inteirinha descascando. E essa umidade toda que foi de fora começa a penetrar no bloco, no chapisco, em bolso e reboco interno, na massa interna, na tinta interna, na pintura e acaba com a parte interna da sua casa. Então, para você passar na parte de fora da sua casa, tem que ser massa acrílica, pessoal. Tinta acrílica de boa qualidade. Cuidado com essa economia. É uma economia porca que vai acabar com o teu sossego. Com certeza, maridão, a esposa vai ficar virada no giraia, ó, por conta disso. É uma economia que vocês não querem nesse momento. Então, a gente falou da impermeabilização da viga baldrame, a gente falou da impermeabilização se você tiver um pouco de terra encostando nessa parede. Onde a gente tem muita infiltração também. As casas novas, vocês já repararam que não tem mais telhado? É que não tem, mas ele está embutido. Então o que a gente faz? Aqui está a platibanda. Platibanda é aquela área diferente que a gente vê de fora da casa
e parece que não tem telhado lá em cima. Mas aqui, na verdade, aqui, né, tem o telhado, só que o telhado fica embutido, não dá para ver. Aqui a gente é obrigado a colocar uma calha para captação da água dessa telha aqui. Muito bem. O povo, para economizar, vai na lojinha da esquina, compra uma calhinha pronta, desse tamanhozinho, pequenininha assim, e põe ali para fazer recolhimento de água de um telhado de 100 metros quadrados. O que acontece? Essa água vem do telhado, bate nessa calha, a calha é pequena, ela tem um calado, o calado é profundidade. A altura dela, ela é pequena, é baixa, a água enche aquilo, transborda e vai para dentro da laje. Laje essa que, é claro, você não impermeabilizou, porque vai ter telhado, não precisa impermeabilizar. E aí seu cliente te liga 3 horas da manhã, que a casa inteira está entrando água. Aí você vai ter o custo de resolver o problema em cima e vai ter o custo de resolver todos os problemas embaixo da casa do seu cliente. Então vamos supor, ele comprou um lustre e gastou 5 mil reais nesse lustre. Esse lustre estourou. Por quê? Você não impermeabilizou, porque você não pôs a calha do jeito certo, não pôs o caimento da telha do jeito certo e infiltrou água na casa. É você que vai pagar esse lustre de 5 mil reais. Torça para ser um lustre de 25 pau, né? Que aí você vai lá, compra, beijinho, troca, acabou, né? Beleza, então esse é um caminho que infiltra muita água também. Uma outra coisa que normalmente dá problema, ladrão de água da caixa d'água. Ó, pessoal, todo mundo acha que isso é coisa de velho, que não precisa, que se você fizer a ligação certa não vai dar problema. Legal. Há um ano atrás, nós instalamos uma caixa d'água e é óbvio que eu mandei instalar o ladrão porque eu não confio, não nas pessoas que estão fazendo, mas eu não confio no processo. O cano vai dentro da parede. O funcionário, o colaborador, tem que colocar tijolo e massa em cima desse cano. Vamos supor que esse cano tenha vindo com defeito de fábrica e ele estoura. Então, eu normalmente com questões hidráulicas eu sou meio pé atrás. Só para a gente dar um adendo aqui, para quem não entende, ladrão, porque o que é ladrão, né? Ladrão é um cano que fica na parte de cima da caixa d'água. Então a caixa d'água está aqui, né? O ladrão ele fica aqui. Para que serve o ladrão? Para não deixar a caixa d'água transbordar. Então vamos lá. Muita gente não coloca esse ladrão, mas voltando à história. Eu mandei colocar o ladrão e a gente desce ele num local onde o cliente vai ver se estiver vazando água. A ideia não é colocar esse cano embutido para que ninguém veja, não. O cliente tem que ver que está vazando água da casa dele, da caixa d'água dele. Até para arrumar uma boia, para arrumar um problema, para não gastar uma fortuna de água e assim por diante. Então, claro, a gente deixa escondidinho, mas diz para o cliente, é aqui que está a saída do seu ladrão. Beleza? Um dia, essa casa estava pronta, eu estou passando pela frente dessa casa no condomínio e eu percebo essa descida de água, e estava descendo água nesse ladrão. Então chamo a equipe, volto, aviso o cliente e vamos subir na caixa d'água dele. Subimos na caixa d'água, percebemos que a boia estava certa, que estava tudo certo, que não tinha problema ali e vamos verificar onde estava o problema. No último dia de obra, um colaborador nosso teve que fazer uma ligação de água na parte da garagem da casa. E ele, ao invés de fazer essa ligação direta no cano, ele fez uma volta mandando água da rua de novo para a caixa. Só que aquela torneira estava recebendo água da caixa, não era uma água da rua. Então a água descia e ia para a torneira. Ponto. A ligação que ele fez mandava água da rua de volta para a caixa. Isso chama retorno. E ninguém sabia disso, porque não era para fazer isso, era só para instalar a torneira no cano que já estava lá. Então, como é que nós vamos descobrir o porquê que ele fez isso? Se não tem esse ladrão, a gente não saberia que tinha um problema. Pesquisamos, olhamos, entendemos, encontramos o defeito e resolvemos. Agora você imagina o seguinte, vamos supor que não tem esse ladrão. Vamos supor que não tem esse cano de descida de água estratégico, porque isso para mim é estratégico, essa água entrar por dentro
porque neste caso o telhado era com telha de barro, então a caixa está embaixo do telhado. Imagina essa água entrando por baixo do telhado, na laje toda dele. O que não ia fazer com esta casa? Ia destruir a casa. Então, esse processo de infiltração também acontece por falhas técnicas, tá? Muito cuidado com o ladrão. Pessoal, vocês gostaram desse vídeo? Eu acho que a gente deu algumas dicas legais, vamos deixar o vídeo muito grande. Se vocês gostaram, se inscrevam no nosso canal, deixem o seu joinha, uma mensagenzinha dizendo qual é o próximo vídeo que vocês queiram, para a gente poder detonar e ajudar vocês, tá bom? Fiquem com Deus e vamos que vamos!